glorificando, exaltando ao Senhor, e mantenha a sua Bíblia aberta, pois hoje nós vamos dar início então dentro desse livro que confesso para os irmãos que eu estou ansioso, porque é um grande desafio. Dentro do Novo Testamento existem 3 grandes livros de difícil interpretação. Esses livros são eles: o livro do Apocalipse, o livro de Romanos e o livro de Hebreus. São 3 livros que são bem difíceis de se interpretar, porque ele te força a você pesquisar, a orar, a tomar informações, e muitas das coisas ali que nós interpretamos há conflito entre linhas de pensamentos, linhas teológicas, mas Deus, por sua infinita graça, nos concedeu o privilégio de dessa feita nós começarmos esse ano aqui com o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele é muito pouco estudado, principalmente no meio da igreja pentecostal, por ele ter muitas mistificações feitas pelo próprio homem, não pelo livro. Vou repetir isso: o livro do Apocalipse, ele é pouco estudado no meio pentecostal, principalmente no meio pentecostal, pela falsa mistificação que existe dentro desse livro. Tem muitos pastores que têm medo de ler o livro. Tem muitos que falam assim: abre a Bíblia em Apocalipse. Tem alguns irmãos que eu já vi que fazem assim: Apocalipse, com sinal de medo, com sinal de pavor dentro de um livro que, na verdade, ele é muito mais claro do que a gente imagina. O livro do Apocalipse, nós temos que ter em mente que ele foi escrito com revelação à igreja das coisas que hão de acontecer. O próprio João, que esse João aqui, nós e uma grande maioria acredita que é o apóstolo João, mas para fato de conhecimento, tem uma outra vertente que fala que não foi o apóstolo João que escreveu o livro do Apocalipse. Tanto um quanto o outro existe ainda assim um enigma. Nós, assembleianos, acreditamos que foi o apóstolo João, mas existe alguns irmãos batistas, outros presbiterianos, até mesmo alguns assembleianos, que defendem a ideia de que não foi o próprio João a escrever esse livro. Enfim, isso é só questão de debate, questão de interpretação, questão de pesquisa. Qual é o nosso foco dentro do livro do Apocalipse? Eu não vou dar um panorama nele hoje, tá? Eu não vou. O que é um panorama? Panorama é eu explicar para os irmãos o conteúdo geral da carta. Eu não vou me desgastar em fazer isso hoje. Por quê? Porque eu vou perder um pouco uma noite fazendo isso, e vai chegar na semana que vem, muitos não vão nem lembrar do panorama. Nós vamos parte por parte, para fixar dentro da mente dos irmãos o que é o livro do Apocalipse. Se alguns irmãos quiserem um panorama dentro do livro de Apocalipse, eu posso indicar alguns estudiosos que fazem isso com muito mais maestria, e vai ser muito mais proveitoso. Para nós aqui, nós já vamos dar um pontapé inicial dentro do livro hoje. Foi por isso que eu li do verso 1 ao verso de número 11. Só que eu vou dar uma introdução bem rápida e simples, para a gente se situar dentro do livro do Apocalipse, tá bom? O livro do Apocalipse, para nós, quem escreveu foi João. E João, ele estava aonde quando ele escreveu esse livro? Na ilha de Patmos, exatamente. Fica aproximadamente 80 quilômetros da Kiev. A ilha de Patmos, ela não é, hoje ela é uma ilha turística. Hoje tem muita coisa turística ali, acerca das escrituras e tudo mais. Mas na época de João, o imperador que estava lá era o imperador Domiciano. E esse imperador, ele estava agindo de uma forma diferente em relação à perseguição da igreja. Ele perseguia a igreja cruelmente, tanto quanto Nero. Ele foi o primeiro imperador a rogar para ele o título de Deus e forçava os cristãos a
Domiciano como um Deus. E aqueles que não confessavam ele como um Deus, era ou morto, ou, no caso de João, ele era exilado. João, quando ele estava nessa ilha de Patmos, provavelmente no ano 90 ou ano 94, ele foi mandado para aquela ilha, e dentro daquela ilha, ele mesmo fala que ele recebe uma revelação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olha só o que significa a palavra Apocalipse. Apocalipse nunca, guarda isso, nunca se associa a palavra Apocalipse com algo miraculoso ou algo terrível. A palavra Apocalipse significa literalmente revelação, ou descortinar, ou trazer às claras. É isso que significa a palavra Apocalipse. É como se Deus tivesse pegado João, erguido o véu da eternidade e mostrado para João as coisas que em breve vão acontecer. Olha só que interessante isso. O livro do Apocalipse, ele não é um livro que é para aquele momento simplesmente. Ele é um livro inspirado, espiritual, e é um fato. O livro do Apocalipse, ele descreve tantas coisas que passaram, como as coisas do seu presente, do presente de João, como o nosso presente e as coisas que hão de vir. Então, o livro do Apocalipse, a finalidade do Apocalipse é isso. É um livro tenebroso? É. Para quem? Para os ímpios. Para aquele que não é igreja, para aquele que se desvia da igreja, para aquele que nega Cristo, para aquele que não confia na veracidade das Escrituras, ele é um livro terrível. Por quê? Porque ele revela aquilo que há de acontecer para os filhos da desobediência, para aqueles que negam a Cristo, e para aqueles que creem em Cristo e desobedecem às suas leis. Então ele se torna um livro terrível. Mas para a igreja é um livro glorioso, porque dentro do livro do Apocalipse nós vamos aprender o que vai acontecer com a igreja quando a igreja for arrebatada, quando a igreja chegar no tribunal de Cristo, quando a igreja ver o Senhor, quando a igreja voltar com Cristo. Por que eu estou falando dessa picada? Porque existem várias interpretações dentro do livro do Apocalipse. As principais delas são o pré-tribulacionismo. Já ouviram falar disso? Já ouviram? Alguns já ouviram, outros não. O pré-tribulacionismo é uma doutrina que acredita que a igreja será arrebatada antes dos acontecimentos de tribulação e grande tribulação, e que Cristo só voltará depois de 7 anos do rapto da igreja. Isso se chama pré-tribulacionista. É essa linha que nós vamos seguir, tá bom? A seguir a linha assembleiana. Eu não vou me pautar em uma outra interpretação. Nós vamos ficar dentro da linha assembleiana. Existe também o amilenismo. O que é o amilenismo? O amilenismo acredita que a volta de Cristo só se dará pós o milênio, quando virá o juízo final, o trono branco e tudo mais. Algumas coisas pode ser que eu falo acerca disso, mas não é isso que nós vamos nos pautar. E existe o pós-tribulacionista. O que é o pós-tribulacionista? Eles acreditam que a igreja passará pela tribulação e grande tribulação e verá Cristo só na volta dele. Tá bom? Então existem outras interpretações. Só que essas três são as principais: o pré-milenismo, amilenismo e o pós-tribulacionismo. Qual é a doutrina que nós vamos ficar? Pré-tribulacionismo, porque nós acreditamos que Cristo raptará a igreja antes de tribulação e grande tribulação. Tá ok? Existem pilares entre essas três doutrinas que eu acabei de citar aqui para vocês. Existe
Daí só é questão de interpretação. Mas qual é o fato que as três comungam? Primeiro, haverá ressurreição. E Cristo ressuscitou. Isso é pilar, isso não se mexe, isso é fato. Qual é o outro pilar? Cristo vai voltar. Isso é um pilar, isso não se mexe, isso é fato. Tá bom? Então esses aí são dois pilares que não se mexem e são pilares que unem todas essas interpretações. Agora, se Cristo vai voltar agora, ou vai voltar depois, ou vai voltar depois, isso só são detalhes teológicos que cada departamento defende. Então nós vamos defender a ideia contínua da Assembleia de Deus, que é essa ideia que eu e você estamos nos preparando para o rapto da igreja, e em um piscar de olhos, eu e você estaremos com ele nas nuvens para participar do tribunal de Cristo. Amém? Então, dentro dessa introdução, ficou alguma dúvida dentro disso? Ficou alguma dúvida? Deu para entender a questão dos três? Certinho? Então podemos iniciar dentro do livro, então? Para alguns, isso não é novidade. Para outros, já é uma novidade. Para alguns é fácil de catar. Para outros já tem um pouquinho mais de dificuldade. Não tem problema, irmãos. Nós estamos aqui. Se preciso for, eu falo de novo para todos entenderem aqui, porque é necessário entendermos isso, porque o desfecho do livro do Apocalipse, irmão, é glorioso. Eu comecei a estudar o livro do Apocalipse em 2009. Em 2009 foi o primeiro livro que eu comecei a estudar. Com tanto livro fácil, eu comecei a estudar Apocalipse. Só o que foi mais me chamou a atenção. E nós vamos ter que evitar uma palavra que muitos não evitam, que é o chamado anacronismo. Já ouviram falar já da palavra anacronismo? O que é um anacronismo? Um anacronismo é um fato antigo da história que aconteceu há 2000 anos atrás, e eu pegar alguma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás e querer interpretá-la com a nossa cultura atual. Não funciona. Como assim? Por exemplo, João, dentro do Apocalipse, ele vai ver dragão. Mas será que o dragão que João está falando naquela época é o mesmo dragão que nós conhecemos hoje? Ele fala de chifres. Será que o chifre que João estava falando naquela época é o mesmo conceito de chifre que nós conhecemos hoje? Então nós vamos ter que, todas as vezes que nós chegamos em alguma coisa difícil, que ele vai falar aqui de castiçal, candelabro, as sete estaças, os sete anjos, por que ele usa? Então nós vamos ter que entender o que estava acontecendo no passado, o que João estava falando, para nós entendermos o livro do Apocalipse. Vocês estão entendendo a dificuldade do Apocalipse? É por isso que muita gente não estuda, porque é difícil entender ou praticar isso. Por isso que há muitas interpretações dentro do Apocalipse e muitas interpretações distorcidas, e como Paulo fala, alguns indômitos que distorcem as escrituras para a sua própria condenação. O livro do Apocalipse, ele não é agora Jesus Cristo dando testemunha de Deus. O livro do Apocalipse é agora o próprio Deus dando testemunho de Cristo. Tá? Então é por isso que ele é um livro muito especial. Olha só o que diz o verso 1: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo enviou e notificou a João, seu servo. Um ponto que nós temos que entender agora, que vai nos ajudar muito a entender o que João viu aqui. Analisa comigo agora que você mesmo, se coloca você, imagine aí comigo, se coloque você agora, nesse exato momento, lá no meio do Amazonas. Imagina que você é um índio. Você nunca viu um prédio, você nunca viu um carro, está imaginando aí? Que você nunca viu nada disso? É um índio lá no meio do Amazonas, do nada. Aí, de repente, eu chego lá, no meio do Amazonas, cago você, coloco uma sacola na sua cabeça, está imaginando isso? Coloco uma sacola na tua cabeça, eu te cago, levo, coloco no avião, desço lá no meio em São Paulo, lá na Praça da Sé. Lá na Praça da Sé
compreendendo agora por que é difícil? Aí João, você esquece João agora, aí você vai descrever uma coisa grande, gigante, só que você não sabe o nome. Aí você escreve lá, e aonde eu estava, eu vi uma sequoia. Você sabe o que é uma sequoia? Aquelas árvores gigantonas de 50 metros de altura? O que estava simbolizando aquela árvore? Um prédio. Ele não sabia o nome do prédio, então ele simbolizou uma árvore gigante, como se ele tivesse visto o prédio. Aí, de repente, ele começa a olhar e fala assim, e eu via muitos cavalos correndo. O que ele estava descrevendo? Os carros passando para lá, os carros passando para cá. Vocês estão entendendo então o que João estava fazendo? Então, para nós entendermos os ciclos dentro do Apocalipse, nós vamos ter que voltar algumas vezes a 2000 anos, entender o que significa os 7 castiçais, entender o que é a rua de ouro que João viu, entender o mar que João estava vendo. Então nós vamos ter que fazer isso para poder entender o simbolismo dentro do livro do Apocalipse. Outra coisa, nem tudo dentro do Apocalipse é literal, a sua grande maioria é figurada, tá? São símbolos, é uma visão que ele está tendo. Então ele está passando a visão para aqueles que leem. Os leitores daquela época não tinham dificuldade em ler o Apocalipse, porque João colocou coisas que eles entendiam. Então muitas das coisas que para nós é difícil interpretar, para eles não era difícil, porque eles entendiam os mesmos símbolos que João estava descrevendo aqui dentro da carta. Tá bom? Deu para entender então? Agora nós entramos dentro do livro do Apocalipse. Vamos continuar aqui. O qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, e deu tudo o que tem visto. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Interessante. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem. Era natural na época o portador da carta ir diante da congregação, né? Não é diante dos desigrejados, né? Como que tem, não é diante de uma só pessoa, é diante da congregação, da reunião dos santos. Está vendo como que a Bíblia já pega, já que existe a reunião dos santos? Dentro da reunião dos santos, ou em catacumba, ou dentro de caverna, ou dentro de casas, dentro de sinagogas, e lia as palavras dessa profecia. Lembra que a profecia é aquilo que vem diretamente de Deus para a igreja. Então, pelo simples fato de João ler, ele já estava profetizando algo vindouro, que brevemente ia acontecer. Brevemente ia acontecer. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Outra coisa, a carta do Apocalipse, ele não foi só para uma igreja. Vocês perceberam isso daqui? Primeiro ponto, a carta do Apocalipse era uma carta circular. Ela circulava toda a província da Ásia Menor. Não somente essas igrejas citadas que receberam a carta, foram todas as igrejas da Ásia, aí depois foi da Europa, e foi circulando essa carta, as cópias dela, porque ela foi escrita uma carta circular. Dentro da igreja existiam as suas congregações e ela era passada de igreja para igreja. Detalhe, tem muita gente que acha que é uma carta para todas as igrejas. Eu acredito nisso. Eu acredito que é uma carta só para essas igrejas, para todas essas igrejas. Como ela é circular, ela serve para nós hoje também. E vocês vão perceber também dentro dessas 7 igrejas que Jesus, ele vai falar de certos acertos, de certos
erros, mostrando que nenhuma denominação é igual a outra. Percebeu isso daí? Nenhuma denominação é igual a outra, mas as mesmas são igreja. Pegou isso daí? Então não é só a Assembleia de Deus que vai para o céu. Tá? Não é só Assembleia, não é só presbiteriana, não é só batista, não é só congregação, não. Denominação tem falhas, tem intriga, tem idolatria, tem diz-que-me-diz, tem rebelião, tem idolatria. Denominação tem, dentro do Canaã tem, dentro da sede tem, dentro da presbiteriana tem, dentro da batista tem, mas no meio da igreja não tem, porque a igreja é santa. E o que é a igreja? Igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. Igreja não é um indivíduo, a igreja é um conjunto que forma o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja é aquele pessoal que está aqui no Canaã e ao mesmo tempo o pessoal que está lá no Japão, que está no Portugal, que está na Ásia, que esteve no passado, que está no presente, que está no porvir. Então igreja é universal, tá bom? Igreja não é em domínio físico. Igreja ela é abrangente. Então as cartas ela é para a igreja. E todas as cidades que receberam a carta, vocês vão perceber no longo da exposição que todas elas tinham erros terríveis. Tem uma igreja aqui que nós vamos ver que ela fazia de tudo, crescia, bombava, ganhava almas, trabalhava, fazia isso, fazia aquilo, construía, expandia, estava rica. Só que Jesus olhou para ela e falou assim: vocês não têm amor, não vale nada. Vocês podem crescer e fazer o que vocês quiserem, mas se vocês não fizerem com amor, não vale de nada. Tem outra que se ancorava na sua fortaleza. Jesus olhou para ela e falou assim: poxa, você tem nome de vivo, mas está morto. Para outra, você falou assim: ó, você é nu, você é cego, você é miserável. Eu te aconselho que você compre colírio, porque você se afaga da sua bonança, mas está cego espiritualmente. E para aquela que nada, ninguém dava nada, Jesus olha para ela e fala assim: você está fraca fisicamente, mas espiritualmente você é forte. Quando ninguém te dá nada e você reconhece que você não pode fazer nada, é aí que você está forte. Então você vai ver que Jesus ele vai dando esses impasses dentro dessas igrejas, tá bom? Então essa carta ela é de cunho singular. Aí Jesus se apresenta, aí João apresenta quem é o portador ou o soprador, o que fala da carta. Olha lá, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, se referente a Cristo, e aos 7 espíritos. Esses 7 espíritos aqui tem muita encrenca dentro desse texto aqui, porque alguns dão uma interpretação, outros dão outra, mas eu prefiro continuar com a revelação lá de Isaías. Abre Isaías, capítulo de número 11, olha o verso de número 2. Isaías, capítulo de número 11, e o verso de número 2. Aqui Isaías dá referência dos 7 espíritos. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Sobre quem? Sobre Cristo. O Espírito do Senhor. E o Espírito de sabedoria, inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Tá, então, a referência mais plausível que nós nos ancoramos desses 7 espíritos é esses espíritos, ou essas qualidades do espírito, porque o espírito é um, né? Mas a qualidade do espírito se denomina em 7. O que significa o número 7? Já para a gente já desmistificando alguma coisa. Perfeição. Já eu vou dar um parâmetro. Eu não aconselho essa finalidade de perfeição, porque se for assim nós vamos ver que Satanás também é perfeito, porque tem muitos números 7 direcionados à obra satânica. O que significa o número 7?
O número 7, literalmente, segundo os textos hebraicos mais antigos e a tradição hebraica, significa totalidade, completude, total. Nem tudo que é total é perfeito, tá bom? Nem tudo que é total é perfeito. Então, quando fala assim, 7 castiçais, está falando de uma totalidade, que é para todos. 7 estrelas, está falando para todos. Todo número 7 tem essa conotação de totalidade, assim como o número 4 tem também uma finalidade, o número 10 tem outra finalidade. Você já reparou que são 12 apóstolos, 12 patriarcas, 12 igrejas? Já repararam que são sempre o número 12? Mais para frente a gente vai entender também o porquê desse número 12. Mas agora, de momento, o número 7, ele simboliza, já fixa aí, ele simboliza a totalidade. Então, toda vez que nós falarmos de 7, você já imagina na sua cabeça, é o total, é tudo, tá bom? Então, vamos lá. Os 7 Espíritos, que é a totalidade, a plenitude do Espírito, que habitava em Cristo Jesus. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Por que João, ele teve aqui vamos falar, o domínio ou a intenção de chamar Jesus o primogênito dos mortos? Você tem noção por quê? Lázaro ressuscitou? O que vocês acham? Não, perfeitamente. Lázaro não ressuscitou. Tabita ressuscitou? Não ressuscitou. Pastor, mas você está dando que uma vez para lá? Pode falar. Perfeito. Ele tornou a vida. Porque olha lá, tanto Lázaro como a Tabita, tanto aquele camarada que caiu nos ossos de Eliseu e reviveu, tantos outros que tornaram a vida, porque o texto de Mateus é o mais louco que tem. Quando Jesus ele ressuscita, quando ele morre e ressuscita, Mateus vai descrever que muitos santos que já estavam mortos entraram na cidade. Vocês já viram esse texto já? Não viram? Vamos achar? Lá em Mateus? Mateus, capítulo de número 27, vamos ver o 51. Olha lá, capítulo de 27 de Mateus, versículo 51. E eis que o véu do templo rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele quem? De Cristo. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha só que interessante isso daqui. A nossa Bíblia ela tem muita tradução, tá bom? O texto aqui da palavra ressurreição, ela não é a mesma palavra que aparece com Cristo. A palavra literal ressurreição, somente Cristo consumou. Por quê? Porque somente Cristo está vivo até hoje. Os demais tornaram a morrer. Lázaro tornou a morrer. Esses que surgiram juntamente com Cristo depois da sua ressurreição tornaram a morrer. Talita tornou a morrer. No século passado tem bastante testemunho, os irmãos mais antigos vão saber, vai me falar, de pessoas que tinham morrido e tornaram a vida e que morreram de novo. Tornar a vida não é ressurreição.
O único ressurreto se chama Jesus Cristo. Tá bom? O único que está vivo e está à destra do Pai até o dia determinado se chama Jesus Cristo. Então Lázaro e esses outros não ressuscitaram, eles simplesmente tornaram a vida como um milagre. Por quê? Para testificar o poder de Deus de trazer dos mortos aos vivos, para a glória de Deus. Não é isso que Jesus falava para aquela menina, o pai daquela menina? Calma, ela não morreu, ela só dorme. E isso é para a glória de Deus? Por conta disso, de que Deus mostra que Ele é Deus de vivos. Entenderam isso daqui? Deus é Deus de vivos. Ainda que esteja morto, viverá. Você sabe, qual uma curiosidade? Jó, ele perdeu tudo. Lembra disso? Jó perdeu tudo. E ele perdeu quantos filhos? Foi 10 filhos. Não é isso? Homens e mulheres, ele perdeu 10 filhos. Aí, no final, lá no verso capítulo 42, a Bíblia vai falar que Deus restituiu Jó 2 vezes mais do que a sua primeira ordem. Não restituiu em tudo, em 2? A pergunta é: por que ele não deu 20 filhos para Jó então? Só deu mais 10. Já parou para pensar nisso? Se restituiu tudo, então tinha que ter dado 20 filhos, não só mais 10. Porque a resposta está aqui: ainda que esteja morto, viverá. Filho de crente, filho de gente fiel, crente em Cristo Jesus, não morre. Se eu e você agora, a fecharmos os olhos agora, nós vamos estar verdadeiramente vivos. Estar vivo em abundância é isso. Não é viver aqui. Viver em abundância é estar por toda a eternidade em Cristo. Porque essa vida que muitos acham que estão vivendo, a Bíblia fala que será tirada. Mas aquele que estiver em Cristo terá vida e vida com abundância. Mesmo que feche os olhos aqui, estará vivo por toda a eternidade. Então os filhos de Jó não morreram, só ficou, voltaram para casa só e aguardando a morte do seu pai e dos seus mais 10 irmãos. Deu para entender isso daqui? Certinho? Então o único ressuscitado se chama Jesus Cristo. Os demais só reviveram para a morte depois, para a morte física, tá bom? Para a morte depois. Voltamos então ao Apocalipse. E nos fez reis e sacerdote para Deus, seu Pai, e Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Olha só que interessante. Quem é rei aqui? E quem é sacerdote aqui? É nós. Nós somos. Irmãos, eu não sou mais do que você. Se engana quem acha que os pastores é mais do que os membros. Se engana que o diácono é mais do que um cooperador, que um irmão que limpa a igreja é menos do que aquele. Não, se engana isso daí. Isso daí, tem gente nos escutando até assistindo, eu vou falar muito bem para ficar muito bem claro. Isso daí é uma ideia satânica. Isso daí é blasfêmia contra a palavra do Senhor. Existe hierarquia? Existe. Existem posições hierárquicas? Existe. Devemos de respeitá-la? Devemos. Mas uma é maior do que a outra? Não. A Bíblia nunca nos garantiu isso. Só o galardão. E outro detalhe. Ó, o pastor Leandro falou uma coisa que é muito verdade. Só o galardão será diferente. Você sabia que você tem muito mais possibilidade de ter mais galardão do que eu? Sabia disso? Você tem muito. A igreja não entendeu isso ainda. Vocês têm muito mais chance de ter muito mais galardão do que eu. Porque para muito é dado, muito será
Cristo, ou se levarem Cristo a uma alma. Olha a diferença. Pega isso daqui. Não é levar a alma a Cristo. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja não é levar a alma para Cristo. O papel da igreja é levar Cristo para a alma. E o Espírito Santo convence ela. Esse papel que nós fazemos de visita, de ir atrás de novos membros, de cuidar dos mais antigos, isso daí vale tudo para galardão. Enquanto eu posso estar negligenciando alguma coisa, vocês estão marchando. Sabe quem foram os maiores evangelistas do primeiro século? Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Timóteo, não foi eles, irmãos. Os maiores evangelistas do primeiro século foram pessoas comuns. Quando Paulo chegou em Roma, já tinha igreja lá. Quando os cristãos chegaram na Europa, já tinha igreja lá. E quem foi que levou? Foi Paulo? Foi Pedro? Não, foi os irmãos comuns. Paulo e Pedro preocuparam no campo e os irmãos foram adiante. Então, quem é rei e quem é sacerdote nessa terra? Eu e você, sem distinção. Eu posso estar pastor aqui dentro da igreja, só que eu sou rei junto com você, sou sacerdote junto com você. É aquilo que eu falo. Vocês respeitarem a autoridade espiritual imposta por mim é louvável. Vocês fazem isso por causa do espírito de temor a Deus que está aporado sobre vocês. Mas eu usar essa oportunidade para impor alguma coisa sobre a igreja, eu sou um falso profeta se eu fizer isso. Eu sou o pior miserável que existe se um dia eu impor algo sobre a igreja, porque a igreja não é minha. Não é por força nem por violência, mas é pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi eu, não foi o pastor Zé Hélio, não foi outro pastor, não foi isso, não foi o patriarca da Assembleia de Deus, não foi o presbiteriano, não foi eles que morreu pela igreja. Quem morreu pela igreja se chama Cristo. Foi ele que morreu pela igreja. É ele que é digno de toda honra, glória e louvor, e nos fez idôneos para sermos chamados de filhos de reis e de sacerdotes. Isso basta para nós. O que passar disso é lucro. Irmãos, ser considerado rei pelo dono do universo, para mim tanto faz o que o prefeito pensa. Ser chamado de filho pelo Criador de todo o universo, para mim tanto faz o que acham aí da minha má índole. Porque, irmão, todos nós temos uma má índole. Todos nós tendemos para o erro. Por isso que a luta é constante entre carne e espírito. Não pensa que você está apto a não ser tentado. Quando muito mais é dado, muito mais é cobrado, e a aprovação vem mais além. Mas isso, irmão, não pode servir de cunha. Escuta isso. Não pode servir de muleta para você deixar de fazer a obra do Senhor. Aí se torna negligência. Se você tem um chamado e Deus te chamou para aquilo, faça. Deus, pastor, eu não sei o meu chamado. Descubra, porque todos têm um chamado. E quem é que serve quem aqui? É vocês que me servem ou é eu que sirvo vocês? É eu que sirvo vocês, irmão. É eu que dou as ordens da igreja. Por isso que eu trabalho enquanto vocês dormem. Por isso que aqui eu estudo quando vocês não conseguem estudar. Você está entendendo a questão de diferença de chamado? Tem muitas pessoas que não aguentariam fazer metade do que eu faço. Só que também tem muitas coisas que eu não aguentaria fazer metade do que você faz. Cada um tem o seu chamado. Mas a garantia é que todos nós somos reis e sacerdotes com Cristo. E Ele nos ajuda a sairmos da nossa má índole. Porque o problema, irmãos, não é a má índole em si. O problema é não reconhecer ela na nossa vida. É rodar santidade. Sou santo demais. Mano, muita santidade para mim, eu saio correndo de perto, porque eu capaz de eu tropeçar na santidade do camarada. Aí eu falo, Deus, irmão, já vi cada coisa que eu olho assim e falo, Deus, eu estou desviado, não é possível isso. Será que é tudo isso mesmo? Será que é tudo isso de visão?
Será que tudo isso é de arrepio mesmo, é o poder de Deus? Olha, eu estou desviado, mesmo estou precisando voltar então a entender o que é o Evangelho, porque nos faz ficar com vergonha certas coisas. Tem certas atitudes de certos irmãos dentro da nossa igreja, que é tanta santidade ao extremo, que na hora do passe se esconde, mas na hora que começa a dar uma melhorada, vai lá bater as asas e fala assim: olha, eu estou aqui para ajudar. Você já viu alguém assim já? Precisa se converter, irmão. Seja você aonde você estiver, em qual tempo você for, você é igreja, você é rei, você é sacerdote, não precisa provar nada para ninguém. O único que precisa entender o seu coração é Cristo Jesus, porque é a Ele que você deve alguma coisa. Só Ele, não é para mim, é para Ele. É Ele que quer saber, foi Ele que te resgatou, foi Ele que pagou o preço pela tua vida, então se você deve alguma coisa, deva para Ele. A única coisa que a Bíblia nos ordena a dever um para os outros, sabe o que é? O amor. Que Jesus Cristo nos amou. Paulo fala: não devais nada a ninguém, a não ser o amor em que Cristo nos amou também. E se preciso for, doar a minha vida por amor de cada um de nós. Considerar o próximo como a mim mesmo. É um amor uno, como igreja. É um amor uno em Cristo Jesus. Amém? Dando para entender? Café? Vamos lá então? Eis que vem, verso 7: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que se transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, quem é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eis aqui a nossa esperança. Eis que vem sobre as nuvens. Oh, aleluia! Essa é a esperança da igreja. E aqui está um fato que o próprio Cristo nos alertou. Ele vai vir para buscar uma igreja, e uma igreja santa, uma igreja lavada, uma igreja redimida, uma igreja que foge da aparência do mal, uma igreja que trabalha um pelo outro, uma igreja que carrega a carga um dos outros, é uma igreja que tem tudo em comum, é uma igreja que transpassa o mundo corruptível, é uma igreja que transpassa as vaidades. Jesus vai vir buscar a igreja que transpassa a idolatria. Jesus vai vir buscar a igreja que transpassa os seus próprios interesses. As igrejas ultimamente estão pensando em grandes templos, em grandes proporções, em quantidades extraordinárias. É necessário ter muita gente no nosso meio? É. Para quê? Para pagar as contas. É isso que os homens pensam. Estou falando alguma bobeira aqui? Estou pensando alguma coisa equivocada? Para que queremos muitos números? É aquilo que eu falei semana passada. Eu levantar a mão e dizer que eu servi o Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso não me faz como uma testemunha viva dele. Porque muitos já se apresentaram como reconhecendo o Senhor Jesus Cristo, mas estão em qualquer outro lugar, dentro da presença de Deus. Às vezes dentro do templo, mas longe da presença de Deus. O pastor Sérgio disse uma coisa ontem que eu concluí: quanto mais longe de Cristo, mais perto de Satanás sentado do nosso lado. Quantos que têm nome de que vive, mas está morto? E Jesus não falou isso para ímpio, Jesus falou isso para a igreja, falou para crente. E os grandes líderes da nossa atualidade, que é números para pagar conta, para construir aquilo, para construir aquilo outro, salve alguns que pensam nas almas, alguns que pensam verdadeiramente em expor o Evangelho, se expõe muito ao achismo, se expõe muito àquilo que pensa, e se expõe muito às veracidades descritas
minhas palavras, é as palavras dessa profecia. Igreja de Monte Alto, do Jardim de Canaã, coloque sempre isso no seu coração. A única palavra que pode te salvar e te saciar é o que está escrito dentro das Escrituras. É somente ela. Deus pode me dar uma nova revelação? Não! Para salvação, de jeito nenhum. É antibíblico. O próprio Paulo fala: se descer um anjo do céu e trazer uma revelação que além dessas Escrituras tenha como maldito, considera como anátema, porque o que Deus traz dentro das Escrituras é a salvação. E qual é o princípio da salvação? Perseverem, não se desviem nem para a esquerda nem para a direita, medite na lei do Senhor de dia e de noite, e será salvo tu e a tua casa. Assim diz o Senhor. Deus pode me dar uma aplicação em cima do texto. Isso pode me dar uma aplicação em cima do texto, mas Ele não me dará além do que está escrito no texto. O que passar fora do texto é carnal e é heresia. E você tem que estar apto. Você sabe por que eu faço tanta questão de expor o Evangelho? Para que quando você não estiver na igreja, você saiba filtrar o que é ou não é. Já não está melhor para você ouvir mensagens hoje? Depois de Atos dos Apóstolos, você não começou a analisar melhor as mensagens? Não é qualquer coisa que a gente vai incluindo, não, irmão. E é isso que é a igreja. A igreja morria, sabe por quê? Para defender a fé que foi entregue pelos santos, a doutrina dos apóstolos. Voltamos aos princípios, e a certeza é que Ele virá. E aqueles que transpassaram, Jesus já tinha revelado para João um texto lá de Jeremias, que Jeremias fala que Jesus seria transpassado. Marca aí, Zacarias 12:10, tá? Zacarias 12:10 fala acerca daqueles que iam transpassar Cristo na cruz, e esses mesmo que transpassaram Cristo na cruz verão o mesmo Jesus Cristo ressurreto e glorioso, como aconteceu e como há de acontecer ainda no juízo final e na rapto da igreja. Tá bom? Verso 9: Eu, João, que também sou irmão e companheiro das aflições e do reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Opa! Por que João estava na ilha de Patmos? Por que João estava na ilha de Patmos? Por causa da palavra de Deus. Você ser preso, escuta isso, você ser preso por defender o Evangelho é glorioso. Agora, você ser preso por causa de má conduta é vergonhoso para o Evangelho. Eu, pastor Hélio, se precisar ser preso para defender o Evangelho, para defender a doutrina dentro da igreja, para defender o amor de Cristo, para defender que Cristo ressuscitou, que Ele vai voltar, isso é glorioso ser preso. Agora, eu ser preso porque é fraude, porque fui corrupto, porque eu menti, porque adulterou, isso é vergonhoso. Mas por causa de Cristo, isso é louvável. João estava preso por causa da palavra de Deus, pela verdade. E aí ele fala que ele foi arrebatado do Espírito no dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? É o dia de domingo. Tá bom? O Antigo Testamento, o dia marcado para o descanso segundo os judeus é o sábado. Depois da ressurreição de Cristo, aqueles que têm Cristo sabem e consideram o dia de domingo como o dia do Senhor. Por quê? Porque Cristo ressuscitou no domingo. Tá? Qual é o dia de descanso? Qualquer dia. O dia que você pode descansar, descansa de novo. Tá? Por que Deus estabeleceu o sábado? Por que Deus estabeleceu o sábado? Ele poderia ter estabelecido a segunda, poderia ter estabilizado a terça, poderia ter estabilizado qualquer dia, mas Ele estabilizou o sábado. Lógico que tem outra hermenêutica em cima disso. Bom, então vamos trazer uma clareza mais simples. Porque o povo de Israel era pior do que o Única Morris, só pensava em trabalhar, só granjeava. Eles eram tão sangrentos para trabalhar que tem um ano sabático. Sabia disso? Que a
sétimo ano, eles não trabalham. Por quê? Porque tem que deixar a terra, eles trabalham com outra coisa, mas eles não mexem na terra, porque tem que deixar a terra descansar. Eles não fizeram isso. Por um longo período de anos, eles não fizeram isso. O que Deus olhou para eles e fez o quê? Olhou para eles e falou assim: bom, já que vocês não deixaram a terra descansar, os babilônicos vão vir aqui, vão levar vocês em cativo, e por 70 anos eles ficaram cativos na Babilônia, porque foi o tempo que eles não deixaram a terra descansar. Entendeu? Então, cada 7 dias eles trabalham em 6, e no 7º dia eles descansam, não para ficar com o pé no alto, eles descansam para terem liberdade em estudar a Torá, em orar, em fazer as suas preces, em fazer os seus rituais, tudo no sábado. Por isso que no sábado ninguém trabalha. O sábado é voltado para a adoração do Senhor. Tá bom? E encerramos aqui, verso 11, que dizia: o que vê, se escreve no livro. É aquilo que eu falei. Ele chegou agora na terra e pode falar assim: agora você escreve aí o que eu te falei. E viu as 7 igrejas que estão na Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Então essas igrejas aqui são as igrejas que a partir do capítulo 2 nós vamos falar. Semana que vem nós vamos falar do verso 12 ao verso de número 20. Lê na sua casa, eu vou colocar lá no grupo também. Leia do verso 12 ao verso 20. Leia a semana inteira, até quarta-feira que vem. Leia e decora o que é os símbolos aqui, decora o que é o cabelo branco, o que é o pé de ladrão. Vai decorando tudo aquilo lá, e semana que vem eu vou trazer o significado dessas armaduras aqui de Cristo, tá? Para nós entendermos quem é o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Deus do céu possa continuar abençoando a igreja, que nós venhamos sempre estar dispostos a aprender sobre a palavra do Senhor. Amanhã haverá ensaio com os nossos jovens, oração e escola bíblica com eles. Na sexta-feira, escola bíblica dominical. Não percam também, vem na sexta, né? E no sábado, Santa Ceia do Senhor. Então não deixem de estar na Santa Ceia. Vamos estar lá glorificando a Deus. Estamos tendo lá também o fevereiro de avivamento. No domingo, irmãos, preste atenção. No domingo, todos os irmãos que tiverem condição, que estiverem lá, que quiserem ir, estão liberados para estar lá na sede. Tá bom? Ah, pastor, eu não quero ir para lá, não quero estar junto lá. Faça esse favor, vai lá, conclui também. Os velhinhos que não podem, não tem problema, a igreja vai estar aberta também. É que o pastor quer fazer uma união, só para conhecer mais a igreja, que ele está fazendo nesse fevereiro de avivamento. Então, todas as congregações, os jovens vão estar indo lá, né, as irmãs vão estar cantando juntos lá. Então, está tendo um orgulho aí que um monte de gente que está bem na reunião fica falando pelo seu cotovelo. Tem dúvida? Vocês têm no WhatsApp? Fala comigo. Não vai na onda de quem está falando, não, que tem um monte de gente que não sabe nem o que está falando. Tá? Não está nem em reunião, não sabe nem o que está falando, para falar pelo seu cotovelo. Fala comigo. Tem dúvida? Fala comigo que eu falo o que pode ser falado para vocês. Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pé? Vamos aqui fazer mais uma oração. Convidar o. Então, saiu dessa conversa. Ah, vai fechar a congregação. Não vai fechar a congregação, não. O povo fala demais. Congregação não se fecha. O próprio pastor Sérgio falou: congregação não se fecha. Domingo mesmo, imagina vocês visitantes. Se vocês visitantes chega aqui e dá de topa com a porta da igreja fechada. E congregação existe para estar aberta. Nem se ficar um obreiro aqui, mas ela tem que ficar aberta. Então, o obreiro que fecha a congregação é porque não é uma igreja. Então, tem que manter aberta. Então, nunca se fecha a congregação, a não ser se há algum dano. E olha lá, ainda se mais fecha. Geralmente, graças a Deus, nunca fechou aqui, né? O dia que ele falou assim: não, vamos fechar, mas vai voltar atrás do ano Natal que foi. Pastor Vinícius, olha por nós. Para os irmãos, só um aviso rápido. A questão das trabalho de manhã no domingo não haverá, devido à reunião que a gente vai ter lá. E
dos adolescentes, quando houver qualquer trabalho que não houver escola dominical em domingo, a gente vai